Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos no canal Espalhando a Graça e hoje está um dia fresquinho, está bem gostoso e eu tenho uma reflexão para fazer com você. Talvez você esteja passando por isso ou conhece alguém que esteja dessa forma, sem força para orar, sem ânimo para ir à igreja. Você talvez não está conseguindo ler a Bíblia. E isso pode ser uma batalha espiritual. Talvez você está enfrentando um momento difícil na sua vida e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos que homens do passado de fé também viveram dessa maneira, passaram por essa circunstância, passaram por essas dificuldades e nós encontramos aqui uma solução, nós encontramos aqui, irmãos, uma receita infalível que pode nos dar a vitória. Faça uma reflexão aí onde você se encontra. Talvez você esteja no seu trabalho, na sua casa, ou na escola, na faculdade, e você conseguiu um tempo e está olhando no celular e vendo, está me assistindo. Como está a sua vida espiritual? Está desanimado, querendo sair da igreja? Quantos cultos você já faltou? Isso está afetando a tua vida emocional também? Então, vamos olhar para a palavra de Deus. Salmos de número 31, versículo de número 10, diz assim: a tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Eu estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Percebe aqui que o salmista, ele está dizendo que está sem forças. Você consegue se identificar com isso? Talvez você se encontre sem forças, desanimado. Ele está dizendo que as suas lágrimas encurtam a sua própria vida. Ele se encontra fraco por causa das aflições. Pois é, irmãos, não é só com você que acontece isso. Não é só comigo. É uma luta. Paulo diz, quando ele escreve para a igreja, que as nossas lutas não são contra a carne nem contra o sangue, mas são contra principados e potestades que voam nos lugares celestiais. Você está me entendendo? Você está comigo? Encontramos aqui o rei Davi, o rei de Israel, passando por essa aflição, passando por essa luta. E eu costumo dizer que os Salmos ele é um livro terapêutico, de cura, de libertação para a nossa alma. O apóstolo Paulo também escrevendo em 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 5, ele diz aqui: porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, nós fomos atribulados. Por fora combates e temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Glória a Deus! Esse homem, irmãos, pregando a palavra de Deus, ele se encontrou com lutas por fora, temores por dentro, atribulado, fazendo a obra de Deus. Você acha que você não vai passar por isso? Algumas vezes? Eu não vou passar por isso? São lutas espirituais. Temor. Olha o que ele diz. Em tudo fomos atribulados. Por fora combates. E por dentro temor. Paulo, Davi, essas pessoas passaram por isso. Mas nós vemos aqui que em todos esses homens tiveram uma vitória. E no livro do profeta Isaías, isso é um bálsamo na nossa vida, é uma alegria muito grande. Em Isaías, capítulo de número 40, versículo 29, Deus, usando o profeta Isaías, diz assim, para falar com a nação: Ele fortalece o cansado, dá grande vigor
aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como as águias. Correrão e não ficarão exaustos. Andarão e não se cansarão. Você está comigo, queridos? Faz sentido para você isso? Que Deus, Ele não vai permitir que você fique no meio do caminho. São momentos de luta que você está enfrentando, momentos de desânimo. E o inimigo das nossas almas, ele pega tudo isso aí e ele afeta a nossa fé. E aí nós começamos a ter desânimos. Aí nós começamos a não ter vontade de ir mais à igreja. Nós perdemos as forças para dobrar o joelho e orar. Não temos força para abrir as escrituras sagradas e meditar na palavra. É essa área que é atacada. Mas na sua infinita misericórdia, Deus ele entra com a provisão. E em Isaías ele diz: Ele fortalece o cansado e dá vigor aos que estão sem força. Você está cansado? Sem força? Talvez você caiu, você se encontra desanimado, talvez até mesmo você tropeçou. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como as águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Eu trago aqui 3 conselhos que a palavra de Deus aqui me orienta para te ajudar nessa manhã. Eu quero falar de 3 coisas que vai ajudar nesse momento de dificuldade. Porque talvez você está dizendo: pastor, mas como que eu faço nesse momento? Qual é a solução que eu preciso tomar diante desse sentimento de desânimo? Diante dessa angústia? Qual é a ferramenta que eu devo usar nesse tempo de luta? Porque Davi passou, Paulo passou, todos os homens do passado passaram. Eu passo, você está passando ou já passou? Então nós precisamos de uma ferramenta para poder usar nesse tempo difícil. Eu quero trazer então para você aqui 3 conselhos. O primeiro: mantenha a confiança em Deus. Mantenha a confiança. Não perca isso de vista, irmãos. Mantenha a confiança em Deus. Está difícil, está desanimado, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, perdeu o gosto, o desejo de ir para a igreja. Você chega na igreja e parece que não faz sentido você estar lá. Isso é batalha espiritual. O que o inimigo quer é que você tenha uma vida confortável na sua casa. Aquele que te chamou para uma boa obra é fiel em terminar. Amém, queridos? A nossa caminhada só termina quando nós chegarmos no céu. Nós estamos de passagem nessa vida. Então, mantenha o seu foco. Não perca a sua confiança em Deus. A segunda característica, queridos: mantenha uma vida diária de oração e de leitura na palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Por quê, pastor? Eu vou te contar. Vou te contar o segredo. Assim como uma criança, ou eu, você, todos nós precisamos de comida e de água para mantermos a nossa vida aqui na Terra, mantermos a nossa saúde plena. Nós precisamos de tomar café da manhã, almoçar, jantar, beber pelo menos 4 litros de água, de 3 a 4 litros de água por dia, para nos manter vivo. O nosso corpo celeste, para se manter em pé, vivo e forte, precisa de oração e leitura da palavra. Isso é alimento espiritual.
Você está comigo? Pois é, talvez você não sabia disso. Pastor, mas eu não consigo, eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ler a palavra. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era criança, eu passei por um momento desse que eu não podia, eu não sentia vontade de comer, eu não sentia vontade de beber água, só comia doce, bobagem. Na hora de comer eu não queria comer. Os antigos vão saber disso. A minha mãe comprou 1 litro de biotônico Fontoura, quebrou 3 ovos de pata e colocou algumas coisas lá dentro, mexeu, e de manhã cedo ela me dava aquilo para abrir o apetite para comer. Aquilo era ruim para chuchu, irmão, só pela misericórdia de Deus. Agora o meu pai, que era mais bonzinho, quando ele via que não tinha solução, ele comprava um vidro marrom chamado emulsão de Scott. Tinha um peixe assim, desenhado na capa daquele vidro. Aquilo é horrível, irmãos. Aquilo é um cheiro de peixe podre, só pela graça de Deus. Minha mãe e meu pai, então, quando viu que eu não conseguia, que eu não estava tendo apetite para comer, zelando pela minha saúde, eles entrou com uma aplicação. Eu vou dar esse negócio aqui para abrir o apetite do menino. E minha mãe falava assim, se você não comer, você vai para o médico, vai ter que tomar soro. Aí você vai ver o que é bom para a tosse. Então comecei a comer na marra, porque tinha medo de ir para o médico, tomar soro, essas coiseiras todas. Se você não comer a comida espiritual e beber água espiritual, você fica fraco. E você vai de mal a pior. E aí é necessário, irmãos, de nós clamarmos pela ajuda do Espírito Santo para gerar em nós a força. E Ele é nosso amigo fiel. Se você está sem força e não consegue nem orar, nem ler a palavra, peça pelo menos oração para alguém que você goste, que você confie, para essas pessoas orarem para você e te ajudar nesse momento difícil. Mas o alimento para o corpo espiritual, para o corpo celeste, é a oração e a leitura da palavra. Esses são os alimentos que vai manter você forte na caminhada. Não deixa de orar. Ore mesmo sem vontade, leia a palavra mesmo sem vontade e declare, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Amém, queridos? Eu já passei por isso, você também, e quantas pessoas mais que estavam animados e de repente perdeu a força, não vai mais à igreja, você não vê mais essas pessoas e daqui a pouco elas estão se tornando pessoas mundanas de novo. Elas perderam a fé. Ore por essas pessoas. A terceira e última característica que eu quero compartilhar com os irmãos. Mantenha a esperança. A esperança gera em nós alegria no nosso coração. O sentimento de gratidão. Esperança vem da palavra esperar. Então talvez você esteja passando nesse momento por essa situação difícil. Mas você diga assim, em nome de Jesus isso vai passar. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. E vá na igreja, irmãos. Se reúna com a irmandade. Vá à igreja. Ore todo dia ao levantar, ao deitar. Na hora que você for se alimentar, clame ao Senhor. Dê graças a Deus. Abra as escrituras sagradas, estude a palavra de Deus, traga para a sua vida, receba isso no nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Do pastor que te ama, um beijo muito forte no teu coração.